presença santa e poderosa, amém? Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantas mulheres aqui que estão aqui, eu não sei se já todas foram embora, que são fora do estado de São Paulo? Levanta a mão, por favor. Amém. Deus abençoe a todos os paulistas também. Teve pessoas que vieram da Noruega, que vieram dos Estados Unidos, que se apresentaram para mim, e de outra, acho que Filipinas, né, se eu não me engano. Também de vários estados, a gente fica muito feliz de recebê-las, amém? E também todas as paulistas, não só aqui de São Paulo, mas como das cidades da região, amém? Louvado seja o nome de Jesus pela vida de cada uma de vocês. Também agradeço a presença da profeta Graciela, da pastora Karine, da missionária Gabriela, que esteve ontem aqui conosco. Louvado seja Deus pela vida delas. Podemos aplaudir a Jesus pela vida delas? Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Que Deus abençoe. Que Deus bendiga. Em nome de Jesus. Andei em Honduras lá, treinando um pouco, pastora. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é fiel, amém? Quero falar sobre mulheres exercendo o governo de Deus, amém? Nessa terra. Eu creio que para fechar esse Mulheres é Destino, e assim como todas que estão aqui, como online também, vamos falar sobre governo, sobre autoridade, sobre exercer e se mover debaixo de uma autoridade, debaixo de um governo espiritual, aleluia. Porque na nossa caminhada como mulheres, muitas vezes as mulheres são paralisadas, não só pela sociedade ou por tudo que envolve ser uma mulher. Porque a mulher, ela tem muitas restrições. Quando ela é pequena, ela é restringida, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você é uma menina, você não pode. Então, geralmente, nós já crescemos com esse não pode, não dá, não vai, não tem como você brincar junto. E eu sei porque eu me lembro de muitas coisas e são como flashes que ficam marcados na nossa memória. Quando a menina ela quer brincar, está as primas, está os primos, e vem alguém e diz, olha, não pode, você não pode. E não estou dizendo dos pais somente, mas num contexto geral em que as pessoas dizem, olha, não dá, não pode. E você se cria com algumas restrições, onde até mesmo a mulher ela quer aprender mais, mas alguém diz, não dá. Não pode. E isso, quando você se torna uma adulta, você vai percebendo que aquilo de alguma maneira te travou, te paralisou, te trouxe algumas limitações, esses não pode, não faça, não aprenda. Talvez os homens, eles não vivam esses tantos nãos que as mulheres vivem durante a sua vida. Mas eu sempre digo que em Joel 2 fala que o Espírito Santo recairia sobre toda a carne, o que aconteceu em Atos 2, aleluia. Então a Bíblia não fala especificamente que Deus somente vai tocar nos homens ou que somente os homens vão receber o Espírito Santo. A palavra diz reis e sacerdotes. A palavra, ela fala que existe um governo, existe uma autoridade espiritual e Deus fez o homem e a mulher para governar, para exercer autoridade. Mas essas limitações, elas chegam num ponto da nossa vida onde ninguém precisa mais dizer que você não pode, porque aquilo já está impresso no coração de uma mulher. Chega um momento, uma fase da vida em que você simplesmente, eu vou ficar nesta linha aqui e eu não vou cruzar por ela, porque são limitações
mentais, são limitações emocionais, físicas e vários tipos de limitações, onde ninguém mais precisa dizer, porque simplesmente a mulher, ela não vai, porque aquilo já está dentro do seu coração. Mas nessa noite eu quero dizer para vocês que Deus quer desconstruir essa ideia errada de que tudo que a mulher vai fazer é errado, ou é pecado, ou não pode. O espírito da religiosidade, onde dizem a mulher não pode falar a palavra, a mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo. Mas na própria palavra, Deus usou muitas mulheres para obedecerem a Deus. E a questão não é passar sobre a autoridade de homem, porque isso a gente entende bem. Jesus é o cabeça, depois o homem e a família, a gente entende sobre submissão. Mas o que eu estou falando é da mulher também exercer o governo de Deus, aquilo que Deus libera sobre a sua vida, para que ela não tenha uma vida limitada, travada, parada, ou cheia de palavras que dizem a todo momento, não dá, não pode, você não pode ir, você não pode fazer. Não! Deus quer desconstruir essas ideias hoje dentro das mulheres. Porque se Deus não desconstruir isso, não tem como haver uma construção de algo novo, do vinho novo. Aleluia! Não tem como remendar pano novo em pano que já está corrompido. Não tem como deitar vinho novo em odres velhos. Algumas coisas precisam se retirar para outras chegarem na nossa vida. Para uma estação mudar. E falando nisso, parece que aqui em São Paulo não está indo embora o inverno. A outra precisa sair. Para a primavera chegar, o inverno ele tem que ir embora. E na nossa vida também existem estações de Deus, que nós não podemos viver no inverno espiritual sempre. Nós precisamos viver as coisas de Deus para a nossa vida. Senão não diria lá em Provérbios sobre a mulher virtuosa, que no verão ela produz o linho, as roupas com linho, e no inverno com lã. Isso representa algo espiritual gerado nela, na sua casa, na sua família, a providência necessária em estações distintas. Observar estações, observar mudanças, observar as necessidades que precisam ser supridas, realizadas. Porque a nossa vida, ela não pode permanecer numa estação só, ela não pode permanecer sempre debaixo de uma linha só. Deus é Deus de coisas novas. Deus é Deus quando fala da mulher virtuosa, olha, cuida da tua casa, levanta à noite. As primeiras vezes que eu li essa passagem, eu dizia, meu Deus, como que a mulher vai fazer tudo isso? De noite não dorme, de dia também. E eu ficava pensando, tá difícil ser uma mulher virtuosa, Senhor. Eu olhava da maneira literal. Mas a maneira literal não é a espiritual. Ali Deus estava falando, olha, a mulher ela tem um discernimento especial. Ela consegue discernir se seu filho está bem, se ele não está bem. Se as coisas estão boas na sua casa, se há necessidade. É isso que a palavra está dizendo. A mulher ela coloca ordem na sua casa. Ela vai colocando ordem, não quer dizer que tudo ela tenha que fazer, mas quer dizer que existe um governo especial de Deus, onde Deus estabelece a mulher para discernir coisas dentro da sua casa e colocar em ordem as coisas, aleluia. Há uma necessidade aqui.
o meu filho está precisando, olha, ele está diferente, seu comportamento, às vezes o pai não vê, mas é porque Deus deu para a mulher ela observa, ele está diferente, ele está revoltado, ele está com um comportamento diferente, é isso que Deus quer da mulher. É uma mulher que sabe ter discernimento espiritual. As pessoas dizem, a mulher tem um sexto sentido. O filho dói a barriga, ela, ai, meu filho está sentindo alguma coisa. Está lá do outro lado do mundo, já está casado, morando. Apertou meu coração, vou ter que falar com meu filho. Não é o sexto sentido, mas é o discernimento apurado que Deus dá às mulheres, aleluia, para gerir uma casa, para conduzir coisas especiais que Deus colocou sobre a mulher. Não é um fardo, não é algo pesado, mas é uma habilidade, é algo sobrenatural que Deus libera sobre uma mulher. E você precisa exercer o governo de Deus nesse tempo, na sua vida. Esther, capítulo 2, versículo 5, eu quero que você acompanhe comigo. Esther 2, 5 ao 12 diz assim: havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei de Quis, o homem benjamita, que foi transportado de Jerusalém com os cativos. Foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara Hadassah, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, era jovem, bela de presença e formosa. E morrendo seu pai e mãe, Mardoqueu tomou como filha. Sucedeu que, divulgando-se o mandado do rei e sua lei, e ajuntando-se as moças na fortaleza de Suzã, os cuidados de Hegai, também levaram Esther à casa do rei sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça diante dele. Por isso se apressou a dar-lhes os seus enfeites, quinhões, como também 7 moças de respeito da casa do rei, e fez passar com suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou seu povo e parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Esther estava, do que lhe sucederia. Chegando a vez de cada moça para vir a Assuero, o rei, depois que fora feito a ela segundo a lei das mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das purificações, 6 meses com óleo de mirra, 6 com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Eu vou falar sobre Esther e sobre como ela exerceu o governo de Deus na vida dela. A primeira característica de Esther é que ela era uma órfã, ela era uma menina exilada, ela não pertencia àquele povo, ela estava sendo criada pelo seu primo. E ontem, quando a missionária Gabriela ela falou sobre rejeição, ela disse assim que pessoas rejeitadas, elas tinham um lado bom, porque elas se aproximam de Deus, elas conseguem ouvir mais a Deus e não ficar tão baseados nos homens, encostado nos homens, ou na emoção de homens, na segurança de homens. Eu concordo, porque eu sei que a rejeição, ela vai te fazer ouvir a Deus. Ela vai te fazer a entender que Deus é o teu Pai, que é o Pai que não te abandona, que é o Pai que te acolheu, quando, como a pastora Karine disse, quando o pai ou uma mãe pode rejeitar um filho, mas mesmo assim, o Senhor, Ele acolherá, o Senhor vai dar um destino para aquela criança,
colocar alguém para cuidar, assim como Mardoqueu foi colocado na vida de Esther. Mas eu sei também, eu entendo que a rejeição é algo muito dolorido. Porque como eu disse aqui no início, o espírito da rejeição, ele abre a porta para outras coisas. Quando a criança ela não tem a proteção de um pai, de uma mãe, de alguém, ela pode estar sendo bem criada pela avó, pelo primo, por alguém que ame muito ela, mas mesmo assim todos sabem que aquela criança ela não tem um pai, ela não tem uma mãe. E quando elas sabem dessa vulnerabilidade da criança, começa a entrar outras coisas, perseguições no colégio, o espírito da rejeição, o abuso, são portas que se abrem para o mal agir. Eu atendi já muitas e muitas mulheres e pessoas e também homens com a equipe, onde exatamente no momento em que a pessoa estava vulnerável, ela era atacada porque espíritos imundos entram, prostituição entra. Lidar com o espírito de rejeição não é fácil. Certa vez eu atendi uma mulher que ela ficou 5 anos rolando na mão de pessoas e a mãe, ela não queria ela, então ela deixava em um lugar, ela deixava no outro. E daí quando eu estava atendendo ela, eu senti uma ânsia no meu estômago. Eu disse: você tem algum nojo de alguém, de alguma pessoa? Eu estava ministrando sobre a vida dela. Ela disse: pastora, o nojo que eu tenho é de mim. Eu não consigo me suportar. E eu disse: isso não é você. É esse espírito de rejeição, mas ele tem que sair da sua vida. Ele tem que sair da sua vida. Porque o espírito de rejeição, ele age assim, a pessoa, ela pensa: meu Deus, eu estou sozinha nesse mundo. Parece que não existe ninguém por mim, e ela começa a sofrer ataques, ela começa a passar por coisas. Tem pessoas, mulheres que eu atendi, que na adolescência, por causa da rejeição, de separação de pais, a revolta entrou tão forte no coração que elas entraram no mundo da prostituição. Elas diziam: pastora, eu me arrependo tanto porque eu me sentia sozinha, eu me sentia sem um escape, eu me sentia abandonada. Então eu me lancei nesse mundo de prostituição, mas hoje que eu estou mais velha, eu me arrependo profundamente. Eu disse: mas Deus te perdoa, o Senhor, Ele te perdoa, porque quando uma pessoa ela fica vulnerável, ela sofre esses ataques na sua vida. Mas Deus, Ele é poderoso para sarar as feridas, fechar as portas abertas. Deus é poderoso para restaurar. Deus é poderoso para fazer coisas novas, coisas diferentes. Aleluia! Deus é poderoso para reconstruir um jardim que foi destruído. A Bíblia fala de um jardim regado e bem cuidado. E esse jardim é o próprio Deus que rega e cuida. Quando nós estamos na presença de Jesus, nós nos sentimos cuidados, regados. Mas quando a gente vem para Jesus com esses problemas de rejeição, coisas que se passaram na nossa vida, onde trouxe revolta, onde trouxe ódio, onde trouxe sentimento de vingança. Uma vez uma mulher, ela disse: eu não consigo perdoar o meu irmão porque ele abusava de mim continuamente, eu não consigo perdoar ele, pastora. Porque existe
o jardim daquela criança, aquilo que ela sonhava. E uma criança, ela vê tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas quando um problema desses entra numa vida, aquele jardim ele é pisoteado, aquelas flores são destruídas. Ela não consegue mais ver as flores, a realidade dela fica distorcida. Eu acho que casamento não dá certo, eu acho que não posso ter filhos, porque para que eu vou botar filho no mundo? Para passar trabalho, porque as flores foram pisadas naquele jardim. Porque as flores foram destruídas, os sonhos. Então, a realidade que era para ser normal, de uma família, de uma casa, de filhos, de ministério, sobre Deus, sobre o Senhor, sobre um guardião todo-poderoso, um Deus todo-poderoso, aquilo é desconstruído no decorrer da vida. Mas quando a gente vem para Jesus, o Senhor diz, eu vou começar a regar esse jardim destruído. Vai ser bem regado, bem cuidado, aleluia. E aonde havia assolação, aonde havia uma terra árida sem vida, agora vai vir a chuva. Vai vir a chuva e vai molhar a terra, aleluia. Quando a gente vem para Jesus Cristo, o nosso jardim está todo destruído. Não é que o mundo seja tão mau, mas é que as flores foram tão pisadas, pisoteadas, que você já não consegue olhar as coisas de uma maneira que deve ser olhada, de uma maneira normal. O diabo ele vem, ele distorce e ele transforma tudo aquilo que era para ser normal no engano. Mas hoje o engano das trevas começa a cair. O engano das trevas, ele é ilusionista, ele é enganador, ele é mentiroso, porque o que Deus tem preparado para você é melhor. Esther fazia tudo que Mardoqueu falava, ela era obediente. Vai lá te apresentar para o rei. Talvez ela pensou, até nem gosto desse tipo de gente, mas vou lá obedecer a um rei de um povo estranho. Vou lá me apresentar porque eu estou em obediência. Mas Esther, ela só fazia aquilo que lhe diziam. Ela não tinha muita ação, ela não tinha muita reação. Vai para casa lá receber os cuidados, vai lá se preparar, vai lá te apresentar para o rei. Talvez quando ela foi escolhida, até ela queria ser rainha, mas vai saber se ela gostava daquele homem ou não. Mas ela estava ali em obediência. E quando nós não temos Deus, nós caminhamos, ou melhor, nós como um navio ou um barco, nós andamos à mercê das águas, e a nossa vida ela é conduzida assim. É como aquela música do mundo, deixa a vida me levar, eu não sei para onde vir, não sei para onde eu vou. Sabe, é como se ficasse aquela embarcação solta. Mas eu quero dizer para você que se você tem Jesus e se você está aqui, Deus não quer mais que a sua embarcação ande solta, que ande à deriva, não. Você tem um Jesus todo-poderoso, aleluia. Ele entra na embarcação, Ele acalma a tempestade, Ele anda junto contigo, aleluia. Você não está mais sozinha, você não está mais naquele tempo onde as suas memórias, elas trazem a lembrança, elas insistem, o ressentimento, o sentir de novo, o ressentir, aquilo às vezes, quando você ouve alguém falar, alguém se separou, talvez doa porque você passou por uma separação, ou os teus pais, mas
são os sentimentos ligados à tua memória, e Deus cura até as memórias. Quando uma pessoa passa por uma situação difícil, quando você sabe que alguém passou, você sente a flechada de novo. Você não tem nada a ver com aquela pessoa, mas por que você sente? Porque os teus sentimentos estão conectados a uma lembrança, e aquilo revive. Mas Deus, aquele que vive eternamente, Ele é poderoso para sarar as feridas, para curar tudo aquilo que foi destruído. Ele é Deus restaurador. Ele diz: olha, os montes, os outeiros eu abaixo, os vales eu levanto, os caminhos tortos eu aplano, porque Ele é Deus. Quando Deus entra na nossa vida, Ele vai endireitando tudo. Por isso que a gente chora tanto quando entra na igreja e conhece Jesus. É Deus lavando a alma, é Deus curando as feridas, aleluia. Quando a profeta contou a história dela, eu lembrei da minha. Uma adolescente que o pai e a mãe levaram em tudo que é médico. Meu pai tinha condições financeiras, mas o que ele não conseguia fazer por mim, o que só Deus poderia fazer, que era uma alergia severa, onde todo o meu corpo ficava em feridas. Então eles me levaram a todos os médicos. Quando já os médicos já diziam: olha, não tem que só conviver, tem que só controlar, não tem que fazer, olha, não vai poder mais fazer isso, não vai poder fazer aquilo, não vai poder comer isso, não vai poder comer aquilo. Eu fiquei um fio, porque eu comia só arroz e carne, algumas coisinhas. Daí começaram a buscar ajuda espiritual. E eu lembro que meus pais me levaram num curandeiro, digamos assim, alguém que mexia com espíritos. E era no Uruguai, e era numa estrada, ainda viajamos, até chegar naquele lugar, no meio da estrada. Então ele me olhou, me examinou, me botou na maquinha, passou uma vela aqui assim, e disse: o caso dela é só Jesus, eu não... Daí quando ele disse: olha, não posso fazer nada pela sua filha, o caso dela é só Jesus, minha senhora. Só que ele falou em espanhol, né? Daí a minha mãe lembrou que uma tia minha estava frequentando uma igreja. Ela começou a me levar com 14 anos de idade. E Jesus me tocou. O que o médico não faz, o que as trevas não fazem, mas é uma permissão de Deus para mostrar que Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele pode todas as coisas. Deus, Ele pode reverter qualquer situação, queridos. Por mais difícil que tenha sido, Ele é Deus. E a Bíblia diz também que Esther, ela era formosa. A Bíblia fala muito sobre formosura. Mulheres que eram muito belas, como Rebeca, Sara, as filhas de Jó, Késia, entre outras. Mas eu vejo também que a palavra formosura na Bíblia, ela também tem outro sentido. Porque a Bíblia diz que Davi, quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé, começaram a passar os filhos. E o primeiro era muito belo, era muito bonito. E logo ele pensou, porque Saul também era. O profeta Samuel pensou: é esse, é Eliabe. E daí o que o Senhor disse para ele? Não atente para a sua aparência. Porque eu não vejo como o homem vê, mas eu vejo o coração. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que Davi era feio. A Bíblia diz que em 1 Samuel 16:12, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo,
formoso de semblante e de boa presença. Só que interessante que Eliabe, Deus falou para ele não atentar para a aparência. Mas Davi ele chamou de formoso. E a formosura, no dicionário, ela também tem um atributo diferente da beleza. E em Cantares de Salomão, diz que, no versículo 1:15, eis que és formosa, ó meu amor, e eis que é formosa, os teus olhos são como os das pombas. Aqui também representa Jesus e a sua igreja. E a Bíblia diz que Esther, ela era formosa. Então a palavra formoso, ela tem algo diferente, porque também o Senhor diz, olha, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Eu entendo por formosura, não somente uma beleza externa, mas uma coisa de coração. E a Bíblia diz, Esther, ela era formosa. Você quer conhecer uma pessoa, vá à casa dela. Certa vez tinha um jovem na igreja e sempre se endemoniava. Só que não era uma possessão normal. Ele saía como uma cobra no meio da igreja assim. Era uma coisa muito séria. Só que o seu rosto, ele era angelical. Então nós pensamos, vamos fazer uma visita para esse rapaz, vamos lá orar na casa dele. Quando a gente entrou no quarto, a gente olhou aquelas coisas e nós pensamos, que coisas sinistras tem nesse quarto. Eram coisas sinistras que estavam ali. Por isso que eu digo que dentro de uma casa sempre vai ter uma indicação de quem a pessoa é. Porque de alguma maneira ela externa o que está dentro dela. E a formosura também para Deus é assim, porque nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos casa de Deus, e Deus quando diz, olha, essa pessoa é formosa, é porque dentro dessa casa, dentro dessa vida há algo diferente. Davi era formoso à vista, Esther era formosa à vista, porque as coisas que estavam estabelecidas neles eram diferentes. Aleluia! Como eu li em Cantares, quão formosa, aleluia! Eis que és formosa, ó meu amor, eis que és formosa. O Senhor nos olha, Ele olha, e a sua verdadeira igreja, Ele vai olhar para dentro dela, Ele vai olhar para dentro de nós, e Ele vai ver se tem formosura, porque para Eliabe Ele disse, olha Samuel, não atente para a aparência, porque o homem olha de maneira diferente, mas eu olho o coração, formosura. Deus olha dentro de nós. Deus olha dentro de nós, aleluia. A Bíblia diz que ela era cuidadosa, porque ela se submeteu àquele processo com óleos de mirra, com especiarias. Isso também representa um zelo de consagração, um zelo de consagração. O óleo representa o Espírito Santo, aleluia. Elas estavam sendo preparadas, e espiritualmente também posso dizer que Deus nos prepara com o seu Espírito. Por isso que diante de Deus, a Bíblia diz que as orações dos santos são como incenso perfumado, e que aqueles que estão em trevas, os seus cheiros é de podridão. Existe um cheiro espiritual. A Bíblia diz que ela se submeteu a esses cuidados. E olha, ele representa o Espírito Santo, representa a cura, representa o revestimento, a capacitação de Deus numa vida. Sabe, você mulher, às vezes você pode pensar, eu estou cuidando do meu filho, hoje eu não tenho mais o mesmo tempo para orar na madrugada,
porque agora eu tenho marido, eu tenho filho. Quando eu quero orar, um grita, quando eu quero orar, os dois brigam. Quando eu quero fazer uma coisa, o marido chama, vem fazer isso, vem fazer aquilo. Mas uma coisa eu aprendi com o pastor Irineu, que nós temos que entender que Deus está na nossa vida, e não é pelo tanto que a gente faz, que Deus nos aceita. Você pode estar fazendo coisas com seu filho, mas ainda assim você vai ter unção. Sabe por quê? Porque Deus não se move na religiosidade. Deus é poderoso e se move nos tempos. Esther estava quietinha, Esther estava daquele jeito, mas Esther estava sendo preparada. Você pode não estar fazendo tudo o que você deseja para Deus, mas eu tenho certeza que se você teme a Deus, o Espírito Santo está te preparando, está te ungindo, está te derramando óleo sobre a sua vida, aleluia. Então não se culpe tanto, não exija tanto de você. Deus te ama, Deus te ama, Deus conhece teu coração. E no tempo certo você vai ser levantada, no tempo certo você vai agir, no tempo certo vai se posicionar, no tempo certo portas vão se abrir. Porque consagração abre portas. Consagração lá no futuro abre portas. Daniel foi injustiçado. Daniel estava numa posição de governo. E Daniel foi lançado à cova dos leões, foi envergonhado, foi destituído do seu poder, foi destituído do seu governo, da autoridade que ele tinha sobre a nação, foi envergonhado. Só que aquele que tem e vive em consagração, aleluia, aquele que está em consagração diante de Deus, pode lançar na cova, pode decretar a morte, pode decretar o fim, mas Deus tira da cova, Deus traz honra e restaura o governo. A consagração na tua intimidade com Deus pode parecer que está sendo lenta, pode parecer que está sendo trabalhosa, que está sendo difícil, mas não te preocupa, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está te ungindo, Deus está te guardando, Deus está te revestindo. Você entende como Deus trabalha? A oração levou Daniel à cova, mas a mesma oração e consagração tirou ele de lá. Porque é assim que Deus faz. Pessoas podem estar parecendo que estão correndo na sua frente, mas o trabalhar de Deus pode ser demorado, pode ser mais lento, mas a porta realmente ela é estreita, mas o fim é vida. O trabalhar de Deus não é como o trabalhar do mundo. A Bíblia diz que os perversos de coração que maquinam o mal no seu coração, eles têm os pés ligeiros para fazer o mal. Talvez pessoas estão passando a perna em você, pegando cargos que seriam para você, lugares que seriam para você, mas não se preocupe, pode passar à sua frente, mas aonde você tem que chegar, ninguém vai impedir, porque Deus está contigo. É assim que Deus trabalha. Os últimos serão os primeiros. Às vezes aqueles que acham que estão na frente, que são melhor, que
passam por cima de regras, passam por cima do mundo, passam por cima de Deus, passam por cima da família, passam por cima de muitas coisas. Mas aquele que está lá, às vezes pode estar chorando, às vezes pode estar, meu Deus, eu fiquei com a minha filha, cuidando sozinha. Mas eu quero dizer que o Deus da justiça é aquele que vê à frente e não vai desamparar você. Deus é fiel. A Bíblia diz que Esther era consagrada. Parece que a um primeiro momento você lendo a palavra, vaidosa, exibida, bonita, formosa, se enchendo de óleo, de azeite, de perfuminho. A primeira vez que a gente lê a passagem de Esther, a gente pensa assim. Mas uma mulher que quando precisou se posicionar em consagração, ela disse para Mardoqueu, ele disse, você não vai? Você está com medo? Você não vai salvar o seu povo? Você acha que vai ficar livre dessa condição? Você também é uma judia. E se você não salvar o povo, Deus vai levantar outra para pôr no seu lugar. Então ela disse, manda todo o povo entrar em consagração, jejuar, orar, se tiver que se vestir de vestes de saco, se humilhar na presença de Deus, porque eu também vou fazer da mesma maneira. Quem entra numa guerra para vencer, tem que se consagrar. Antes da guerra, ela colocou todo mundo em consagração, ela se preparou, ela se colocou também diante de Deus, se humilhou debaixo da presença de Deus. Esther, ela exerceu a autoridade de Deus e de governo que Deus tinha dado a ela. Ela teve que vencer o medo. Sabe, muitos vão dizer, não se atreva a entrar na presença do rei. Não se atreva a pedir. Não se atreva a ir à presença dele. E o medo, talvez gerado lá numa infância sem pai e mãe, dizia para ela, não vai, você vai morrer. Não vai, você não vai passar daquela porta, não vai. E ela disse, eu não vou poder ir, Mardoqueu, eu vou morrer. Porque aquele que entra na presença do rei sem autorização morre. Ele disse, olha, se você não for. Ela disse, então eu vou. Ela teve que vencer os piores inimigos que agem na vida da pessoa, que são os interiores, que são aqueles que já estão no automático, como eu disse no começo. Não pode, não vai, não é para ti, não vai dar certo, acho que você vai morrer, acho que vai dar algo errado. Mas quando ela conseguiu vencer o medo, quando ela conseguiu vencer a intimidação, quando ela conseguiu romper, ela foi à presença do rei, usando a autoridade que ela tinha como rainha, como Deus a havia estabelecido naquela nação estranha. E Deus quer liberar governo sobre a tua vida. Tudo aquilo que dizia não, Deus ele está dizendo sim, vai, entra pela porta, filha, entra pela porta, não tenha medo, chega de ficar paralisada, chega de não exercer o governo, chega de não fazer as coisas para Deus pensando que não pode, que não consegue. É o tempo que Deus tem para levantar as mulheres antes da última grande colheita. E para encerrar, eu quero dizer para vocês que José, para seus irmãos, eles queriam a morte de José.
queriam a vergonha de José, arrancaram a túnica de José, desmereceram os seus sonhos, pisaram nos seus sonhos. Para seus irmãos era cova, para seus irmãos era morte, para seus irmãos era desprezo, para seus irmãos era vergonha, era rejeição, para seus irmãos era isso, mas para Deus era governo. Para Deus, governo sobre a vida de Daniel. Para seus adversários era cova, para seus adversários era morte, para seus adversários era desonra, era destituição de poder, mas para Deus, na vida de Daniel, era governo. Para Davi, para seus irmãos e seus pais, era ficar só no campo, só escondido, só atrás das malhadas. Para seus irmãos ele não se assentaria na mesa, para seus irmãos ele não era nada, não era ninguém, mas para Deus era governo. Para Moisés era vergonha e culpa, era lugar de solidão, de deserto, de ficar escondido e de dizer: ai de ti se aparecer aqui na nossa frente. Para os egípcios, para todo aquele principado e potestade era: Moisés, te cala, você é gago, Moisés, você não sabe falar, Moisés, cala a tua boca e fica nesse deserto, fica aí cuidando das ovelhas de Jetro. Mas para Deus era governo. Para Esther era vergonha, para Esther era rejeição, para Esther era intimidação, era medo, mas para Deus era governo. E para a sua vida, coloque-se de pé nessa noite. Para a sua vida não é diferente. Aleluia, aleluia, aleluia. Tentaram frustrar os sonhos de José. Tentaram frustrar os sonhos de José, mas ele viveu os seus sonhos. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Tentaram tirar a vida com Deus que Daniel tinha. Tentaram frustrar a sua comunhão com Deus, seu ministério. Tentaram talvez contigo também. Tentaram frustrar a intimidade que ele tinha com Deus. Mas para Deus, ele permaneceu no lugar da oração. Ele permaneceu no lugar da intimidade, ele permaneceu no lugar do seu ministério, daquilo que ele foi chamado. Quiseram arrancar, quiseram dizer: não ore mais a esse Deus, pare com isso. Mas para Daniel foi restauração. Sim, filho, contigo vai haver comunhão, contigo vai haver mesa, contigo vai haver, aleluia, vai haver intimidade. Sim, contigo eu vou falar contigo, sim, meu filho, minha filha, eu vou falar contigo, porque para Deus é assim. Aleluia, aleluia. Tentaram frustrar a unção do rei, a unção de rei sobre a vida de Davi, mas ele viveu o governo de Deus sobre a vida dele. Não teve Eliabe, não teve Jessé, não teve gigante, não teve Saul, não teve perseguidor, não teve dificuldade, não teve nada que pudesse impedir de Davi exercer o governo que Deus colocou sobre os ombros dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Tentaram frustrar Moisés com a culpa, com anonimato, mas Deus colocou ele à frente como um libertador. Aleluia, aleluia.
Oh, aleluia. E Deus hoje está fazendo isso. Pode querer que você fique no anonimato, que você fique calado, mas se você é uma libertadora aqui no nosso meio, Deus vai te colocar na frente. Deus vai te colocar na frente do povo, aleluia. Porque é assim que Deus faz, é assim que Deus faz, é assim. Esther foi frustrada pela rejeição, pelo medo, pelos maiores inimigos emocionais que se instalaram dentro dela. Mas Deus deu a ousadia e governo para ela trazer livramento ao seu povo, aleluia. Nada vai impedir de você exercer o governo de Deus. A única pessoa que pode impedir nessa terra de você exercer o governo é você mesmo, porque a palavra diz que nem principados, nem potestades, nem o lugar mais alto, nem o lugar mais profundo, escondido, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nada. Só você pode impedir esse plano. Porque a Bíblia diz que os principais dos demônios, ou as coisas mais profundas, escondidas, difíceis, nada pode ter separado o amor de Deus. Nada tem mais autoridade do que o Criador dos céus e da terra sobre a sua vida. E se você quer receber essa autoridade de governo, de exercer autoridade, venha aqui à frente. Vamos adorar a Deus por um instante. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vai liberar. Libera governo, Pai. Libera autoridade. Libera Espírito Santo, libera do teu poder, libera do teu poder, Senhor. Libera do teu poder. Libera, Senhor. Nada pode impedir. 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 Aleluia.